Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo da PMI Studios e hoje estamos aqui, eu e o meu amigo Zumbi, para falarmos sobre frameworks para desenvolvimento web. Então pessoal, antes da gente dar início aí aos nossos melhores frameworks para desenvolvimento web, mais direcionado à área de front-end basicamente, eu quero falar para vocês o que é realmente um framework. Eu andei pesquisando na internet, existem várias definições, desde o lado tecnológico ao lado filosófico, Então eu andei lendo alguns livros e achei uma definição bem bacana sobre o que seja um framework. Um framework, pessoal, nada mais é do que uma biblioteca de recursos e de classes bem definidas a fim de otimizar e ajudar você na construção da sua aplicação. Então você tem um conjunto lá de elementos que eles vão te auxiliar no momento de construir a sua aplicação, a sua interface e afins. Então é muito bacana vocês terem uma percepção de como que o framework é capaz de otimizar os processos de criação e desenvolvimento de aplicações, sejam elas para sites, para dispositivos móveis, etc. Então vem comigo e se liga só! Então vamos começar a nossa discussão sobre frameworks para desenvolvimento web. Eu não poderia começar falando sobre frameworks sem falar do nosso incrível Bootstrap. Lembrando que essa lista é uma lista que eu fiz a partir de muita pesquisa, muita análise, comentário com os amigos, discussão com outros colegas que utilizam isso dentro de agências ou das suas próprias empresas. E para trazer aqui, o primeiro framework que eu trouxe é o Bootstrap. O Bootstrap é uma coleção de ferramentas gratuita que você pode criar site, aplicações web. A princípio ele foi criado, iniciou-se dentro do pessoal do Twitter. A galera do Twitter foi lá e falou, vamos criar um framework que seja bastante limpo e que dá uma sintaxe bacana para os desenvolvedores conseguirem desenvolver projetos legais. Só que hoje o Twitter Bootstrap ele é fruto de várias contribuições do mundo inteiro. Aqui embaixo você pode ver alguns outros contribuidores e a galera que realmente desenvolveu esse projeto de uma maneira bem dinâmica e bem concisa. E o Bootstrap ele trabalha com uma composição de interface bastante sólida, em que ele trabalha tipologia estilizada, tipografia estilizada, formulário, botão, gráfico, e ele também possui extensões JavaScript. Se você vir na opção Customize, você consegue vir aqui e selecionar o que você quer que o seu Bootstrap tenha. E aí você consegue fazer o download do Bootstrap. E aí nesse caso, basta você vir nessa parte aqui e você consegue fazer o download das funcionalidades que você quer. No Getting Started, você vai acompanhar todo o processo de implementação. Ele vai mostrar para vocês aqui o que vocês precisam ter para conseguir iniciar o desenvolvimento com esse incrível framework. E além disso, o Bootstrap é um framework que tem 12 colunas e ele apresenta um layout responsivo. Então você tem a capacidade de ter uma adaptação do seu site. Então ele vai desde desktops até dispositivos móveis. E aqui no CSS você acompanha um pouco de como que é a estrutura, a sintaxe de grids, tem as tabelinhas, as tabelas também são responsivas, que é muito bacana, porque muito framework não oferece esse suporte de tabelas responsivas. Aqui em Components você vai ver aqui alguns ícones que você pode estar utilizando, e ele também utiliza aqui alguns menus, botões. Então ele é bem estilizado, ele tem uma vasta gama de opções para você poder utilizar, botões de ações, tem links, previews. Os menus dele também, do framework também são bastante legais, dá para você construir bastante coisa legal. E além disso, ele tem tooltips, que é aquelas mensagens quando você seleciona, que é exatamente essa daqui, ela aparece uma em cima. Tem carousel e entre outros. Então aqui você pode conferir muitas funcionalidades. O Bootstrap hoje é um dos frameworks mais utilizados no mercado. Eu não vou falar que é o mais utilizado, porque isso pode causar muita intriga, mas é um dos frameworks mais utilizados hoje no mundo. Você consegue ter a API do framework, é muito bacana, ela é bastante focada nos padrões da W3C e você consegue construir uma aplicação muito sólida, muito bem elaborada, só com o que o framework apresenta para você. Você não tem tantos problemas com estilização, com montagem de grid, porque tudo já é oferecido. Você tem estrutura, você monta e vai chamando as classes depois que você instala
os arquivos do framework no seu servidor, lá na sua pastinha. Então, vale conferir, é um framework muito bom. O segundo framework que eu vou trazer aqui para vocês, obviamente, é o Foundation 5. O Foundation é um framework muito bom, ele é um framework avançado para front-end, e com ele você pode criar rapidamente, prototipar e construir sites, aplicações para dispositivos móveis de uma maneira muito fácil e muito simplificada. O Bootstrap também tem essa opção e o Foundation também. Eles têm uma semelhança muito forte, mas alguns recursos tem em um e tem no outro, às vezes tem mais em um, tem no outro, às vezes é muito equilibrado. Só que o Foundation para trabalhar com mobile eu gosto muito. Não que eu menospreze o Bootstrap, eu gosto muito do Bootstrap também, mas eu adoro o Foundation para trabalhar com mobile. Ele trabalha com uma metodologia mobile first, onde você começa desenvolvendo sempre para dispositivos de telas menores, smartphone, até telas maiores. Então você também vai trabalhar com questões de layout responsivos. Então se você vir aqui em Learn, você vai vir aqui tudo que ele vai falar sobre GPU, ele vai falar sobre o código rápido, simples, fácil. Ele tem também para empresas a certificação do Foundation. E aqui, se você vir aqui em templates, você pode vir aqui e ver alguns templates básicos que eles dão com um sistema de grid. Se eu abrir aqui, então aqui é uma opção. Se você abrir o código depois, você vai verificar que é bastante bacana também. E você também pode customizá-lo de acordo com o que você achar interessante, que você achar necessário. Ele tem um pack aqui de ícones também, que ele usa o icon fonts, que é os ícones a partir de fontes. E ele também tem a opção de você trabalhar com colunas, cores e tamanhos de fontes diferenciados. Os formulários dele são bastante interativos, você pode contribuir aqui. Você vem aqui na parte de suporte, você também consegue ver. E aqui, se você clicar em Getting Started, você vai ver a documentação dele. Então olha só, se eu vim aqui em Orbit Slides, vocês vão ver como que é os slides do framework. Então olha lá, basta você chamar a classe, chamar a estrutura e ele vai chamar o framework, beleza? Então é isso, o Foundation traz muito recurso bacana, vale a pena dar uma conferida também. E o segundo que eu quero trazer aqui, que ele é mais para mim que um framework, ele é mais que uma tecnologia, uma API bem direcionada, que é o PhoneGap. O PhoneGap nada mais é do que uma aplicação que você consegue, através dos seus códigos HTML, CSS e JavaScript, criar aplicativos móveis sem utilizar a linguagem nativa. Então, por exemplo, você não precisa da linguagem do iOS ou precisa de um Java, às vezes para construir uma aplicação para Android, por exemplo. Você consegue implantar aqui através dos seus códigos, do seu próprio sistema que você criou em HTML e CSS3 e JavaScript, você consegue criar uma aplicação para iOS e outros telefones. Se você vir cá em Install PhoneGap, você vai ver aqui que você precisa de alguns recursos para poder estar instalando, tem todas as versões, e você precisa ter um Node.js também instalado na sua máquina, e tudo aqui ele vai explicar direitinho. Voltando aqui, se você vir aqui em Get Started Guides, você vai ver quais são as opções de otimização, de personalização que você consegue ter. Então, para Android, Amazon, BlackBerry, Firefox, iOS, você tem muito sistema operacional, muitos tipos diferentes aqui para você criar interfaces, e ele vai mostrando. Se eu vir aqui em iOS Platform Guide, você vai ver aqui que ele mostra passo a passo como você vai construir utilizando a SDK, e você consegue simular e criar aplicações fáceis utilizando HTML, CSS3 e JavaScript. Então, o PhoneGap é muito bom para quem quer criar uma multiplataforma aí com a sua aplicação. Então, você muitas vezes tem a opção de utilizar o layout responsivo também, mas você pode criar uma aplicação separada também. Em Last Framework 4, que é um outro framework que eu trago para vocês, esse daqui já é basicamente o sistema de grid. É para aquelas pessoas que não querem uma arquitetura de informação mais já pré-definida, mas querem apenas ter um sistema de grid para auxiliá-los no processo de criação. Você tem um default layout, que você vai trabalhar com 10 colunas de 992 pixels, o tablet layout, que você vai trabalhar com 8 colunas de 768 pixels, o mobile, que você trabalha com 3 e 320 pixels, e o wide mobile layout, que você trabalhar um mobile com 5 colunas e 480 pixels. Aqui tem bastante sobre o framework, a psicologia, como você começa, licença, e você tem o Johnny Corp aqui, que é o desenvolvedor, e você pode segui-lo também pelo Twitter, acompanhar as atualizações e assim por diante. O outro framework que eu quero trazer para vocês é o Hatchet,
que na verdade é um incrível framework desenvolvido pelos colaboradores Connors e o DHG, que também participaram da criação do Bootstrap. E hoje ele tem a licença MIT focada para desenvolvimento de aplicações mobile, multiplataforma, e além de ter a intenção de que consiga criar frameworks mobile padronizando o desenvolvimento HTML5, CSS3 e JavaScript, né? Então você consegue, através do hatch, direcionar mais a sua aplicação para a criação mobile. Se você vir aqui em Get Started, você vai ver que ele traz aqui para vocês toda a documentação de como você vai utilizar. E ele segue uma estrutura muito semelhante do Bootstrap. Aqui em Components você pode ver tudo que você pode ir criando. Então olha só, a partir dos componentes, ele vai mostrando como que ficaria no celular aqui, como que ficaria a aplicação. Então é muito bacana, você pode criar a aplicação já direcionada só para o mobile. E você consegue ter resultados muito interessantes também. Lembrando que você consegue desenvolver app sem precisar utilizar a linguagem nativa também, assim como o PhoneGap. E aqui você também vai utilizar protótipos de app do Twitter para iOS. Então você vai ter uma linguagem muito semelhante à arquitetura do Bootstrap. E hoje você tem as suas featuras que foram anexadas na aplicação do Twitter também. E hoje ele já entrou para a família Bootstrap. Então aqui você tem iOS, tem um Android e você consegue criar muita coisa bacana, cada um aí com a sua personalidade. E para a gente encerrar essa incrível discussão sobre frameworks, sobre os melhores, eu trago aqui o UIKit. O UIKit é um framework muito bacana, que ele é muito semelhante ao Bootstrap, só que eu acho que ele tem uma personalização muito bacana. Ele trabalha com também sistema de grids, ele tem o Minimum, Small, Medium, o Large, e você consegue criar muita coisa bacana. Aqui você tem algumas opções de botões, só que diferente do Bootstrap, que ele segue um padrão às vezes um pouco mais flat, o UIKit ele vai trabalhar um padrão mais gradiente. Só que assim, não é aquele gradiente muito profundo, é um gradiente mais leve. Então eu acho bacana para aquelas aplicações que querem dar um ar mais de imersão e profundidade. Não que o Bootstrap não dê, mas ele ainda trabalha um pouco essa questão de sombra, essa questão do alinhamento mais diferenciado. E ele tem aqui também uma sombra mais interna nos menus. Então você consegue trabalhar um pouco mais a questão de hover, de profundidade. Eu acho um framework muito bacana. Ele também tem um sistema de grid muito bacana. Ele tem um progress aqui, que é os progresses bar, né, que a gente fala, que você consegue criar os loadings muito mais facilmente. E tem o Nav aqui também, que eu acho bacana. Ele trabalha o Nav dele, que eu não gosto tanto, porque eu acho que o Nav é muito pequeno e não oferece tantos recursos para pessoas que têm problemas visuais, mas você pode trabalhar isso também para corrigir esses problemas. O mais é um framework muito bacana, você pode customizar aqui também de acordo com o que você quer. Ele já traz uma opção aqui, diferente do Bootstrap, para você customizar. E você já consegue criar um layout de acordo com o que você quer. Então aqui você tem um Default, Gradient e Almost Flat. Ou seja, além do Gradient, que é a opção padrão dele, você ainda tem mais duas opções, que é o Default e Almost Flat, que ele vai trazer padrões mais de flat design e coisas do gênero. Então você pode criar muita coisa bacana. Em Showcase você vê aqui alguns sites que foram criados com ele. Então você tem temas muito bacanas, responsivos e bastante ligados à parte de User Interface e User Experience, porque eles oferecem essas possibilidades para o usuário trabalhando de forma muito mais dinâmica. Então esse é o UIKit, é um framework muito bacana e espero que ele contribua bastante com a sua personalização de interface. Lembrando que todos aqui traz tudo o que há de bom e de melhor para a gente no mercado hoje em dia. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É com muito carinho que a gente prepara todo esse material para vocês. E se você não usa nenhum dos frameworks ou outro framework que não foi citado no vídeo, deixa um comentário aí embaixo para a gente conseguir criar uma discussão bacana, trocar uma ideia e quem sabe eu trazer esse framework nos próximos vídeos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, mandar no Twitter e todas essas redes sociais aí para ajudar a divulgar o projeto. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!